E aí, galera? Hoje vamos mergulhar num universo cheio de mistérios, lendas e tecnologias que parecem ter saído direto de um filme de ficção científica. Preparem seus chapéus de Indiana Jones, porque vamos desvendar os segredos mais intrigantes das civilizações indígenas. Civilizações inteiras que dominavam astronomia, matemática e engenharia muito antes dos europeus chegarem por aqui. Muitas dessas culturas não deixaram registros escritos, transmitindo seus conhecimentos através da oralidade e de construções monumentais que até hoje deixam os cientistas de cabelo em pé. Então, se você está pronto para desvendar enigmas milenares e mergulhar em um passado cheio de mistérios, prepare-se para embarcar nessa aventura alucinante comigo. Nossa primeira parada é no Peru, onde encontramos as ruínas de Caral, uma cidade com mais de 5.000 anos de idade. Para colocar em perspectiva, estamos falando de uma época em que as pirâmides do Egito ainda não tinham nem saído do papel. Caral era uma metrópole vibrante, com pirâmides monumentais, praças circulares e um sistema de irrigação super avançado. Mas o que mais intriga os pesquisadores é que, em Caral, não existem sinais de guerra. Nenhum vestígio de armas, muralhas defensivas ou qualquer indicativo de combate. Como uma civilização tão desenvolvida conseguiu viver em paz por tanto tempo? Será que eles descobriram o segredo da harmonia social que tanto buscamos hoje em dia? As construções de Caral indicam um conhecimento profundo de acústica e engenharia. Alguns pesquisadores acreditam que a disposição das pedras e a forma como os espaços foram projetados criavam efeitos sonoros incríveis durante cerimônias religiosas. Caral é a prova de que a história da América do Sul é muito mais antiga e complexa do que a gente aprende nos livros didáticos. Compartilhe suas teorias nos comentários. Daqui, a gente pega nosso jatinho imaginário e voa para o Peru, mais precisamente para o deserto de Nazca, onde encontramos outro mistério arqueológico de tirar o fôlego, as linhas de Nazca. Gigantescos desenhos esculpidos no chão, alguns com mais de 300 metros de comprimento, representando animais, plantas, figuras geométricas e até mesmo um astronauta. Mas como diabos eles fizeram isso? As linhas de Nazca só podem ser vistas de cima, o que leva à pergunta: será que os Nazca tinham balões de ar quente? Ou será que eles dominavam algum tipo de tecnologia aérea que desconhecemos? Alguns pesquisadores acreditam que as linhas de Nazca eram um gigantesco calendário astronômico, usado para marcar as estações do ano e os ciclos agrícolas. Outros defendem que os desenhos eram parte de rituais religiosos, servindo como caminho para guiar os espíritos ou apaziguar os deuses. E você? O que acha? Compartilhe suas teorias nos comentários e vamos desvendar juntos esse mistério. Nossa próxima parada é nos Estados Unidos, onde vamos conhecer a história dos Anasazi, um povo que habitava a região que hoje conhecemos como Four Corners, no sudoeste do país. Os caras eram mestres da arquitetura, construindo cidades inteiras em penhascos inacessíveis, como se quisessem tocar o céu com as próprias mãos. As ruínas de Mesa Verde, no Colorado, parecem ter saído direto de um filme do Indiana Jones. Mas o que aconteceu com os Anasazi? No auge de sua civilização, eles simplesmente desapareceram, deixando para trás suas cidades, suas plantações e um mistério que intriga os arqueólogos até hoje. A teoria mais aceita é que os Anasazi foram vítimas de uma grande seca que assolou a região no século XIII. Sem água para plantar e sustentar sua população, eles teriam sido obrigados a abandonar suas casas e partir em busca de terras mais férteis. Mas e se a história não for bem assim? Alguns pesquisadores acreditam que a seca pode ter sido apenas um dos fatores que contribuíram para o declínio dos Anasazi. Conflitos internos, invasões de outros povos, doenças. As possibilidades são muitas.
A verdade é que a história dos Anasazi é um quebra-cabeça com muitas peças faltando. E cabe a nós, amantes de mistérios, tentar encaixar as peças e desvendar o que realmente aconteceu com essa civilização fascinante. Capítulo 4. Geóglifos da Amazônia. Mensagens escondidas na floresta. E se eu te disser que a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, esconde segredos milenares sob sua densa vegetação? Preparem-se para conhecer os geóglifos da Amazônia, gigantescas figuras geométricas esculpidas no solo, que só puderam ser reveladas com o uso de imagens aéreas e satélites. Essas estruturas, algumas com mais de 2.000 anos de idade, desafiam nossa compreensão do passado da Amazônia. Como esses povos que acreditávamos viver em harmonia com a floresta, conseguiram remover a vegetação e esculpir a terra em tamanha escala. A descoberta dos geóglifos da Amazônia reacendeu o debate sobre a história da região. Alguns pesquisadores acreditam que eles são a prova de que a floresta já abrigou civilizações muito mais complexas do que imaginávamos, capazes de modificar a paisagem em grande escala. Outros defendem que os geoglifos eram utilizados em rituais religiosos, como forma de se conectar com o cosmos ou celebrar a fertilidade da terra. E a pesquisa continua. A cada dia, novas descobertas arqueológicas revelam a riqueza e a complexidade da história da Amazônia, mostrando que ainda temos muito a aprender sobre o passado da maior floresta tropical do mundo. Capítulo 5. Terra Preta. O legado fértil dos antigos amazônicos. E por falar em Amazônia, vocês já ouviram falar da Terra Preta? Não é a banda de forró, galera. É um tipo de solo super fértil encontrado em diversos pontos da floresta, que intriga cientistas do mundo todo. A Terra Preta é resultado de um processo milenar de manejo florestal desenvolvido pelos povos indígenas. Enquanto os europeus acreditavam que a floresta era um obstáculo ao progresso, os povos originários já praticavam uma agricultura sustentável, transformando o solo pobre da Amazônia em um verdadeiro oásis de fertilidade. O segredo da Terra Preta está na combinação de matéria orgânica, como restos de alimentos, ossos de animais e carvão vegetal, que enriquecem o solo e o tornam extremamente produtivo. E o mais legal é que a Terra Preta serve como inspiração para práticas agrícolas mais sustentáveis nos dias de hoje. Afinal, se os povos indígenas conseguiram criar um sistema tão eficiente há milhares de anos, por que não podemos aprender com eles e aplicar esse conhecimento na agricultura moderna? A Terra Preta é um exemplo de como o conhecimento tradicional pode ser a chave para solucionar problemas contemporâneos, como a degradação do solo e a crise ambiental. Capítulo 6. Mitos indígenas. Entre a história e a lenda. Chegamos ao último mistério da nossa aventura, mas não menos importante. Preparem-se para mergulhar no mundo mágico dos mitos indígenas, onde a realidade se mistura com a fantasia e a história se confunde com a lenda. Para os povos indígenas, os mitos não são apenas histórias para boi dormir. Eles são narrativas sagradas, que explicam a origem do mundo, o comportamento da natureza e o papel do ser humano no universo. Através dos mitos, os povos indígenas transmitem seus valores, seus medos e suas esperanças de geração em geração. Muitos desses mitos falam de heróis lendários, criaturas fantásticas e deuses poderosos que moldaram o mundo com suas próprias mãos. Alguns estudiosos acreditam que os mitos indígenas podem conter informações valiosas sobre o passado remoto da humanidade, como a lembrança de grandes catástrofes naturais, migrações ancestrais e até mesmo contatos com outros povos. Seja qual for a sua interpretação, uma coisa é certa: os mitos indígenas são um tesouro cultural inestimável, que nos conecta com a sabedoria ancestral e nos convida a questionar nossa própria realidade. E aí, galera? Curtiram a viagem?
Exploramos desde cidades milenares até lendas fantásticas. E uma coisa é certa: a história indígena é muito mais complexa e fascinante do que a gente imagina. Muitos desses mistérios podem permanecer sem resposta. Mas uma coisa é certa: os povos indígenas possuem um conhecimento profundo sobre o mundo natural e espiritual que ainda estamos longe de compreender completamente. Então, vamos manter a mente aberta, a curiosidade aguçada e continuar explorando. Quem sabe quais outros segredos incríveis estão escondidos nas profundezas da história, esperando para serem revelados.